Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 8. Deixa ela aberta, daqui a pouquinho nós faremos a leitura dos versos 40 até o verso número 56. 15 dias atrás nós falamos sobre uma porção deste texto que nós acabamos de selecionar, você está aberto com a Bíblia agora. E ao estudar esse texto, nós vimos que ali havia alguns grupos de pessoas, algumas atitudes que ressaltam, que nos chamam a atenção. Por exemplo, nós vimos que havia ali uma multidão que recebe ao Senhor Jesus com alegria, porque todos o estavam esperando. As multidões seguiam a Jesus. E a Bíblia algumas vezes não diz que era apenas uma multidão, mas que eram multidões que seguiam a Jesus. Uma multidão curiosa para saber o que Jesus faria. Uma multidão ávida para receber os ensinos do Senhor Jesus, porque Ele ensinava com autoridade. Ele abria a palavra de Deus e dizia: olha, está escrito, eu vos digo, façam desta maneira. Quando chegavam até Jesus com perguntas, ele respondia a partir de uma visão bíblica extremamente edificante. E essa multidão ia até Jesus e comprimia ao Senhor Jesus e se maravilhava da doutrina que o Senhor Jesus ensinava. Nós vimos também, semana passada, semana atrasada, nós vimos que no meio daquela multidão, um homem chega até o Senhor Jesus com uma grande preocupação pessoal. O nome desse homem é Jairo, ele é o principal da sinagoga. Ele é um homem que tinha uma filha extremamente enferma, agonizante à morte. E ele se destaca no meio da multidão. E certamente por ele ser o principal da sinagoga, era conhecido por todos naquele lugar. E muito provavelmente ele estava vestido e paramentado como se vestiam os principais da sinagoga, porque ele era uma autoridade. E os fariseus prezavam muito essa questão de autoridade, de destaque, de vestimenta. Mas ele tinha um problema. Ele vai ao Senhor Jesus em busca da solução do seu problema. Ele não enxerga no meio daquela multidão, ele não enxerga os discípulos de Jesus. E muito menos ele enxerga a multidão. Ele tinha olhos apenas para o Senhor Jesus. Eu disse, inclusive, que esta multidão, que esse homem Jairo e os mais personagens que vão aparecer nesse texto, eles não são tipos de pessoas especificamente, mas eles podem ilustrar aquilo que nós somos, fomos ou seremos. Por exemplo, certamente já houve um momento que você foi para a igreja, para a casa de Deus, com uma grande expectativa por receber o ensino ministrado e com o seu coração alegre e jubiloso na presença do Senhor. Mas também já houve um momento que você buscou o Senhor Jesus com uma profunda angústia da alma. O seu coração quebrado, angustiado, talvez por uma enfermidade sua, talvez por uma enfermidade de um familiar seu, e você entra na casa de Deus com o intuito de pedir ao Senhor que abençoe a sua vida ou a vida de uma pessoa querida. Mas o texto sagrado nos fala um pouco mais. Eu quero convidar os amados para nós lermos a palavra de Deus e nós continuarmos refletindo sobre as outras atitudes que podem ser as nossas, talvez seja a sua hoje, nesta noite. Talvez você tenha vindo para cá porque queria, nesta noite, alegrar-se na presença do Senhor Jesus e na comunhão dos santos. Talvez você tenha vindo com um problema, querendo adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo suplicar uma graça para si ou para a família seu. Mas há mais. Lucas 8, 40 a 56 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia.
hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou do espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia ocorrido. Pai querido, nós acabamos de ler uma porção da sua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A tua palavra que penetra até ao ponto de dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. A tua palavra que é capaz de esmiuçar a penha, quebrar qualquer pedra, especialmente coração endurecido. A tua palavra que é alimento, Senhor, que é água viva. E é esta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. E é por ela que nós queremos ser edificados nesta noite. Oramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos que havia uma multidão cercando Jesus. E vimos que no meio desta multidão, um homem chega ao Senhor Jesus com um grave problema. Mas sem paramentos, sem roupas de festa, sem nenhum destaque. No meio da multidão encontra-se uma mulher. A fama de Jesus já havia se espalhado por toda a Galileia. Na verdade, queridos, a fama de Jesus já tinha ido além das fronteiras da Judéia. A Bíblia diz que falavam de Jesus por toda a Decápolis. Mateus 4:25 fala desta região. Eram 10 cidades importantes que não ficavam necessariamente na Judéia: Damasco, Filadélfia, Ravana, Sinópolis, Gadara, Icos, Dion, Belo, Gerasa e Pledata. Cidades grandes, importantes. Algumas delas o Senhor não havia ainda passado por elas, não havia ido até elas, mas a sua fama já estava lá. E de toda esta região vinha gente para compor as multidões que seguiam a Jesus. Dessas 10 cidades da Decápolis, 6 já não existem mais hoje. 3 se transformaram em pequenas e quase insignificantes vilas: Sitópolis, Gadara e Canada. E das 10, apenas uma é uma cidade importante nos dias de hoje: Damasco. Eu acredito que aquela mulher já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico que iniciou curiosamente na mesma época em que a filha de Jairo nasceu. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. E se Jesus curara um paralítico de nascença, ela acreditava: pode curar-me.
Se Jesus curar um cego de nascença, ela acreditava, ele pode me curar. Se ele for capaz de curar 10 leprosos de uma só vez, por que ele não seria capaz de curá-la? Se era verdade que Jesus era capaz de ressuscitar mortos, mesmo mortos já de 4 dias, ora, não havia nenhuma impossibilidade para Jesus curar a sua enfermidade. Mas tinha um problema grave. Levítico 15, 19 dizia que quando a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se for o fluxo costumado do seu corpo, deverá ficar afastada da comunidade, e qualquer que a tocar seria imundo até a tarde. Levítico 15, 25 afirma que se esse fluxo de sangue for além do tempo costumeiro, todos os dias do seu fluxo será considerada imunda. Ou seja, queridos, havia 12 anos que aquela mulher era considerada imunda. Havia 12 anos que ela não podia ir ao mercado. Havia 12 anos que ela não podia tocar em ninguém. Havia 12 anos que ela não podia ir às festas do seu povo, excluída da comunidade. E isso gerava um grave problema também para os seus familiares. Primeiro, porque ela gastou todos os seus haveres com médicos em busca de cura. Segundo, que pelo fato de ela ser considerada impura, os seus familiares, aqueles que conviviam com ela, poderiam ser também eles considerados, ou pelo menos as pessoas desconfiavam que eles eram também impuros por tocarem nela em casa. Então as pessoas os repeliam e se afastavam do seu convívio. Resumindo a história dessa mulher, ela era uma pária em sua cidade. Talvez muitos dos seus familiares evitassem ir à sua casa. Talvez até detestada por alguns dos seus familiares por reduzi-los à pobreza. Eu não sei como é que ela fez, esgueirando-se pelas ruas estreitas das vilas. Eu não sei como ela conseguiu penetrar na multidão, tentando não chamar a atenção para si, porque todos sabiam do seu problema. Mas o fato é que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Obstáculos? Certamente ela enfrentou muitos. Perigos? Sem dúvida. Porque não seria de estranhar que de repente, se ela estivesse no meio da multidão tocando nas pessoas, a multidão se enfurecesse com ela e resolvesse apedrejá-la ali no meio do povo. Mas ela sabia o que ela queria. Ela queria ser abençoada pelo Senhor Jesus. Um outro evangelista, Mateus, capítulo 9, versos 20 a 21, diz que esta mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Como Jairo confiava que Jesus poderia curar a sua filha, ela também confiava que Jesus a curaria. E ela confiou, e ela perseverou, e ela superou os obstáculos, e ela se arriscou. E ela, mesmo que às ocultas, tocou em Jesus, e logo depois ela se ocultou após receber a bênção do Senhor. Mas Jesus não queria que aquele momento especial da vida daquela mulher ficasse sem o devido testemunho. A Bíblia diz que os milagres de Jesus tinham como objetivo promover a fé, para que as pessoas crescem nele. E eu entendo que quando Jesus insiste, dizendo alguém me tocou, o alvo de Jesus era promover a restauração imediata, a alegria da vida comunitária àquela mulher. Ele não queria fazer propaganda de um milagre seu, que aliás muitas vezes ele fazia os milagres e dizia: não falem, como fez depois ao curar a filha de Jairo. Ele queria promover a restauração social daquela mulher que não sofria. Não era admissível que ela fosse abençoada por Jesus e nada mudasse na sua vida, e não houvesse testemunho desta restauração.
Como, por exemplo, é inadmissível, é impossível que haja alguém que tenha sido salvo por Jesus e não testemunhe dessa salvação, através do seu exemplo de vida, através do teu testemunho, através da sua fala. Veja, por exemplo, aquele endemoniado gadareno. Ele, depois de ter sido curado da legião de demônios que tomava conta da sua vida, ele falou por toda a Decápolis. É curioso pensar que o primeiro missionário, primeiro a anunciar o Senhor Jesus, a bênção de conhecer ao Senhor Jesus para gentios, não foram os apóstolos, foi um gadareno, um ex-endemoniado. A samaritana também foi correndo à cidade dizer que tinha encontrado o Messias. Dizem alguns, com uma exegese ruim, que Jesus disse que não é necessário sair por aí contando as coisas que ele faz. Como não? Havia coisas que nos dias do seu ministério terreno os homens não estavam prontos ainda a compreender antes da sua glorificação. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que, ao ser abençoado, o tempo e modo próprio, a bênção deve ser divulgada. Marcos 15:19, por exemplo, diz: Jesus, porém, não lhe permitiu que o gadareno o seguisse, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O bem que Deus me fez precisa ser anunciado, precisa ser vivido, precisa ser testemunhado. A bênção que foi dada àquela mulher com o fluxo sanguíneo precisava ser anunciada. O perdão que ele deu à mulher surpreendida em adultério foi público. E depois o Senhor diz: vai para a tua casa e não faça mais. Presta atenção em uma coisa importante aqui. Aquele que é abençoado pelo Senhor Jesus não pode continuar na mesma vidinha como se nunca tivesse sido alcançado pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que furtava não furte mais. Paulo diz: eu era blasfemo, insolente e perseguidor, mas alcancei misericórdia. E ele tornou-se pregador e perseguido por causa do Evangelho. É impossível que alguém experimente a graça do Senhor Jesus e continue com a mesma indiferença para com a palavra de Deus, para com a vida em comunhão com os irmãos, para que não consiga testemunhar desse amor e dessa graça. Pode-se, sem dúvida nenhuma, ser religioso, pode-se ser membro de igreja, pode ser influente na sociedade e ainda assim não dar nenhuma evidência de que está recebendo a graça de Deus na sua vida. Se Deus já fez algo por você, se Deus já derramou bênção sobre a sua vida, se Deus já te fez nascer de novo, então você não pode ficar escondido na multidão de pecadores, escondendo que você já experimentou o poder de Deus na sua vida, porque isso é uma lamentável omissão. Há uma coisa interessante nesse texto que eu não posso deixar de falar. Quando você estiver buscando ao Senhor, quando você estiver conversando com Ele sobre a sua necessidade de ser abençoado, lembre-se de uma coisa: Ele nunca estará indiferente para você se você o buscar de todo o seu coração, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe que Ele atende a um homem influente, Jairo, mas Ele atende a uma pária, cujo nome nós nem sabemos. A lição que nós aprendemos com esta mulher que sofria do fluxo hemorrágico é: não importa como você esteja. Talvez você esteja assim nesta noite. Não desanime, não desista, seja perseverante, faça como aquela mulher adoentada, obedeça às instruções do Senhor Jesus sobre pedir sempre e não desanimar. É possível que muitos obstáculos tenham que ser superados, mas se você buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, isto já é uma evidência de que o Pai está mandando você ir. Às vezes nós somos assim, temos um problema, não é de um familiar, é nosso, queremos solução e queremos logo, mas existem tantos obstáculos.
tantas dificuldades, talvez você se sinta propenso a desanimar. Talvez você se sinta propenso a desistir. Puxa vida, já são 12 anos, já não tenho mais dinheiro, já não tenho mais relacionamento familiar, já não tenho mais relacionamento social. Talvez você esteja chegando naquele momento em que, como Jó, você diga: maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que disseram ao meu pai: nasci um varão. Faz isso não. Continue confiando. O Senhor Jesus atende aqueles que o buscam. Mas não havia só uma multidão em festa. Não havia só um pai preocupado, alguém preocupado com problemas de terceiros. Não havia só alguém preocupado com os seus problemas pessoais. Tinha mais. Naquela multidão havia escribas e fariseus. Eles estavam sempre onde Jesus estava. Aliás, eles eram copartidários de Jairo. Quando Jairo vai até Jesus, provavelmente havia outros fariseus com ele. O problema é que a descrição que a Bíblia faz dos fariseus não é nem um pouco bonita. Não é mesmo. A Bíblia diz que Jesus, olhando para os fariseus, faz um julgamento deles, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem por medo querem ouvi-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Era assim que Jairo estava vestido, roupa pomposa. Mas esses mesmos fariseus, mas deles o Senhor Jesus disse assim: olha, a sua justiça tem que superar a deles. Eles estavam sempre na igreja, você tem que superá-los. Eles eram contribuintes fiéis, você tem que superá-los. Eles estavam dispostos a rodear mar e terra para fazer um discípulo, você tem que superá-los. Se você não consegue superá-los, você é pior que eles. E Jairo certamente tinha um grupo de seguidores fariseus. Certamente tinha um grupo de discípulos, de escribas a acompanhá-lo. E muitas vezes eles, os fariseus, ficavam indignados com a bondade, com a misericórdia de Jesus sendo manifesta para pecadores que eles desprezavam, que de outra maneira estariam perdidos, e ao invés de eles glorificarem a Deus porque Jesus os tratava, os buscava e os curava, eles se indignavam, esquecendo que o próprio Senhor Jesus disse que foi exatamente para isso que ele veio, para buscar e salvar o que estava perdido. O problema dos fariseus é que eles se consideravam perfeitamente justos, embora suas obras demonstrassem exatamente o contrário. Eles eram cheios de justiça própria e por isso não estavam dispostos a aceitar aquilo que Jesus dizia: eu vim para salvar. Eles não julgavam precisar de um Salvador. Mas às vezes nós somos apressados demais nos nossos julgamentos. Somos apressados demais em julgar os escribas. Rapidamente nós sentamos em um trono e culpamos e condenamos os fariseus e nos esquecemos que o nosso coração é exatamente igual. As inclinações do coração humano são as mesmas. A palavra nos adverte que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E mesmo quando o Senhor nos dá um novo coração, ainda assim nós temos que lutar contra as inclinações pecaminosas da carne, como vimos em Romanos na lição da semana passada. O problema é que, ao julgar os fariseus, nós nos julgamos também. Deixa eu exemplificar isso aqui numa rápida reflexão sobre o que é o coração do homem.
Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, nos versos 19 até o 20, ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O julgamento que é feito sobre os escribas e sobre os fariseus provavelmente pode recair também sobre os seus juízes modernos. Talvez tão farisaicos em sua religiosidade quanto eles, mas provavelmente infinitamente menos dedicados. Se você for olhar na Bíblia, nas páginas das Escrituras, os escribas e os fariseus geralmente têm nome. Quase sempre são anônimos. Quase sempre. Tão anônimo quanto o homem de hoje, que também precisa deixar de praticar as obras da carne. A solução para isso, irmãos, arrependimento. Não adianta ficar se escondendo atrás de costumes, de regras e tradições, porque o Senhor vê a intenção do coração. A palavra-chave é arrependimento. Mas não apenas arrependimento por conversão, por mudança de atitude e de vida. Talvez nós também, em algum momento da nossa caminhada cristã, tenhamos um coração tão endurecido quanto o dos fariseus. Talvez a gente já tenha se alegrado com a multidão que aguardava Jesus. Talvez a gente tenha chegado ao Senhor com a mesma disposição de interceder por alguém que sofre. Talvez também já tenhamos chegado ao Senhor desesperado, precisando de uma bênção para nós. Mas talvez também já tenhamos chegado ao ponto de ter o nosso coração de tal maneira endurecido que nada nos faz alegrarmos na presença do Senhor. Os fariseus não servem de exemplo para nós, ou melhor, servem sim. Eles nos dizem como nós não devemos ser. Eu quero concluir lembrando que a manifestação do poder de Jesus tem um propósito que não pode ser escondido. Quando aquela mulher toca no Senhor Jesus, diz: alguém me tocou. Quando ele entra na casa de Jairo, e depois que ele fala para a menina, ele diz aos seus pais: dá-lhe de comer. Aquela multidão logo soube que a menina havia se levantado. Aquela multidão logo viu a menina a comer e logo depois a conversar e a andar pela casa como uma menina de 12 anos normalmente faz. Então nós nos perguntamos: por que Jesus faz esse tipo de coisa? João, no capítulo 20, verso 31, diz que tudo que foi registrado a respeito das coisas que Jesus fez foi para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Não era para deleite dos incrédulos. Quando os incrédulos chegavam, diziam: que sinal nos mostra? Ele dizia: uma geração má e adúltera vive correndo atrás de sinais. Quando ele transformava pães e peixes em uma grande quantidade, as multidões iam a fazer, e ele dizia: venha a mim por causa do pão da comida, para satisfazer a necessidade da sua barriga. Tanto aquela mulher gravemente enferma, quanto Jairo tinham problemas graves e insolúveis. Todo mundo sabia desses problemas. Todos eles foram ao Senhor Jesus para terem satisfeitos o desejo do seu coração, embora todas as circunstâncias lhe fossem contrárias. Aquela mulher não podia chegar a Jesus porque ela não podia andar no meio da multidão. Jairo já poderia ter desistido quando chegam pessoas na sua casa e dizem: olha, não incomodes mais o mestre, já era, acabou, sua filha já morreu. É possível que você tenha vindo a este lugar nesta noite porque tem problemas e precisa de ajuda. E é possível que sejam problemas que nem a instituição, a igreja presbiteriana, ou qualquer um de nós, ou qualquer outra pessoa em qualquer lugar possa satisfazer-te.
Como aquela mulher já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos que não podiam curá-lo, como Jairo provavelmente já havia gasto com médicos também que não puderam curar a sua filha, mas eles foram àquele que pode tudo. Talvez você ache o seu problema insolúvel, mas eu quero dizer para você que não é. Não é insolúvel. Talvez a tua resposta não chegue no momento exato. Talvez Jairo tenha ficado desesperado e agastado quando viu Jesus parar no meio da multidão para perguntar quem me tocou. Ele queria que Jesus fosse logo resolver o problema dele. O seu problema não é insolúvel. Talvez você precise olhar para o seu problema como Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o problema deles lá em Babilônia. Se o Senhor quiser me abençoar, Ele abençoa. Se Ele não quiser abençoar, Ele continua sendo abençoador. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que Jesus fez havia um propósito: glorificar ao Senhor. E fez isso através da vida das pessoas, abençoando pessoas. É por isso que a Bíblia diz assim: abençoe-nos, Deus. E ela não completa dizendo: e eu vou ficar muito alegre. A Bíblia diz: abençoe-nos, Deus, e todos saberão que temos um grande Deus. Aquela mulher saiu contando depois. O gadareno saiu contando, o leproso saiu contando, Jairo contou. Abençoe-nos, Deus, e todos saberão que temos um grande Deus. Você quer saber qual é a atitude correta para se aproximar do Senhor, mesmo no meio de uma multidão que o comprime? A primeira, nós vemos na multidão a alegria. A multidão o aguardava ansiosa com alegria. Nós temos o exemplo de Jairo. Ele esquece tudo e vai a Jesus confiantemente, mesmo quando a sua filha já morreu. Ele continua confiando. Ele não deixa de confiar, ele tem fé. Nós temos o exemplo daquela mulher enferma. Perseverantemente supera todos os obstáculos para ir ao Senhor Jesus. Nós só não podemos permanecer na presença do Senhor com o coração endurecido à semelhança de escribas e fariseus. Como é que está o seu coração na presença do Senhor nesta noite? Foi assim que o presbítero João Roberto começou. E eu não pedi para ele falar nada a esse respeito, mas era a minha conclusão. Como está o seu coração na presença do Senhor nesta noite? É com alegria que você vem? Não está certo. É com problemas em busca de solução e o seu coração está totalmente voltado para o Senhor, apesar das dificuldades existentes? Então está certo. Mas só não pode ser com hipocrisia. Por um motivo muito simples. 1 Samuel 16, 7 diz assim: não atentes para o que se mostra de fora, a aparência, a altura. O Senhor vê o coração. O Senhor conhece as dores do seu coração. O Senhor conhece as angústias que movem as suas entranhas e que fazem o seu coração doer. O Senhor conhece. E ao ir em busca do Senhor, você tem que ir com a atitude correta. Lembre de Isaías 55, onde ele nos chama à sua presença, sabendo que a gente não tem nada para dar. Esse mesmo Jesus diz que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados precisam ir a Ele para achar descanso. Mas para isso, você tem que ter a disposição do seu coração de chegar diante dele e depor o seu fardo, a sua dor, a sua angústia. Mostrar para ele como está o seu coração, sem meias palavras, e pedir: Senhor, cuida de mim. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, resolve o problema que me angustia. Como Jairo fez, como aquela mulher hemorrágica fez. E aí você vai experimentar no seu coração
o mesmo sentimento que havia no meio daquela multidão: alegria pela presença do Senhor. Que o Senhor tire do seu coração, do nosso coração, tudo aquilo que impede a nossa alegria na sua presença. E que nós possamos sair daqui hoje, sair daqui nessa noite, com uma disposição nova. Não precisamos mais andar encurvados sob o peso de uma grande dor como aquela mulher, com os olhos embaçados e preocupados como Jairo andava, nem com o coração endurecido como eram os escribas e fariseus, mas podemos andar, como o salmista diz, multidão em festa. E nós temos motivos para isso. Nós temos um Salvador, nós temos alguém que se importou conosco, nós temos alguém que nos viu mortos em delitos e pecados e nos deu vida eterna, abundante. Se você não tiver nenhuma outra razão para se alegrar, essa é mais do que suficiente, é superior a todas as razões que você tem para se entristecer. E que o Senhor enche o seu coração dessa certeza: Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Tudo isso que nós falamos aqui tem um único objetivo, como diz o apóstolo João: tudo foi registrado para que você creia, e para que crendo você tenha vida no nome do Senhor Jesus. E por falar em nome, eu quero convidar a equipe de louvor para que nós cantemos de novo, só de ouvir tua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome. Os meus dedos se vão, minha dor me sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos cantar mais uma vez doce nome e nos regozijarmos, nos alegrarmos na presença do Senhor. Não sei qual é o seu problema, mas Jesus é a solução. Se você depois quiser conversar comigo sobre o seu problema, para nós orarmos juntos e intercedermos ao Senhor, terei imenso prazer e alegria em fazê-lo.